Queria compartilhar com os irmãos hoje sobre o tema resposta humana aos atos divinos. O PowerPoint está aí. Há muitos textos bíblicos que falam sobre o que Deus fez por nós, né? Desde a nossa criação, a sua imagem e semelhança, a nossa salvação em Cristo Jesus, a vida eterna que Ele garante a nós, nos deu e garante, o seu amor para conosco, né? A sua graça constante, o seu cuidado, a cura física, cura da alma, a proteção que Ele nos dá, a provisão para as nossas necessidades e muito mais. Eu creio que todos nós temos a consciência dos feitos de Deus em nosso favor. Mas hoje, pela manhã, eu quero trabalhar qual deve ser a nossa resposta por tudo aquilo que Deus fez, que Deus faz, que Deus fará a nosso favor. E o que Ele espera de cada um de nós. Há muitos textos bíblicos que falam tanto do que Deus fez, como também o que Ele espera como resposta nossa. Mas eu quero um texto bíblico apenas de início, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Eu gostaria que todos lessem comigo o texto que está projetado, na linguagem que está projetado na tela. Vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Querido Deus, já louvamos, já adoramos ao Senhor. Tempo gostoso de louvor. Tempo gostoso também vendo essas crianças à frente. Tempo que ofertamos. Mas agora, Senhor, lemos a Tua palavra. Quero te pedir que Tu ajude-nos a expô-la e que esta palavra, nesta manhã, venha fazer efeito na nossa vida. Trabalha, Senhor, nos nossos corações, em nome de Jesus. Tira cansaço, sono, distração, qualquer coisa que possa impedir-nos de estarmos atentos à Tua palavra, à Tua mensagem nesta manhã. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que Tu perdoe os meus pecados. Em nome de Jesus, repreendemos Satanás, para não ter a mínima chance de agir, de manifestar-se, de roubar a nossa atenção, porque não temos nada com ele, nem ele conosco. Mas queremos sim que o Espírito Santo de Deus, que está aqui, haja, manifeste-se, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos nos lembrar que o objetivo fundamental da nossa existência é o de glorificar a Deus. É para isso que nós somos formados. Não que a nossa exaltação, a nossa glorificação a Deus o fará mais glorioso. Não, Ele já tem toda a glória. Mas é mostrar que o objetivo para o qual nós fomos formados é para dar glórias a Deus. Olhe para mim para ficar bem gravado isto. Você, meu irmão, minha irmã, você foi feito com um objetivo: dar glórias a Deus. O breve catecismo de Westminster, hoje a gente não vê tanto, mas eu me lembro que logo que eu comecei, ainda criança na escola dominical, uma das lições era estudar o catecismo menor. E o catecismo, ele é trabalhado em perguntas. E a pergunta número 1 é: qual é o fim principal do homem?
desde criança aprendendo? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E depois vem todos os textos bíblicos. Eu vou ler apenas Isaías 43, 7, que diz assim: todos os chamados pelo meu nome e os que criei, para minha glória o formei. Então, nós fomos formados para a glória de Deus. Esse é o objetivo de Deus ao criar-nos. Então, o objetivo supremo, e eu vou repetir o tempo todo isto, o objetivo supremo da nossa vida é glorificar a Deus. Agora, quando nós queremos agradar alguém, normalmente nós devemos descobrir o que é que aquela pessoa gosta, o que a agrada. Senão a gente corre o risco de, na tentativa de agradar, dar-lhe alguma coisa que nada a ver. Por exemplo, nós tínhamos uma tia em comum, tia Nair. Ela era irmã da minha sogra e ele irmão da minha mãe. Então era nossa tia. E desde criança ela mexia conosco dizendo que a Deise e eu éramos namoradinhos. E criança, pelo menos naquele tempo, né, tinha vergonha. Então a gente cresceu o tempo todo, a Deise num canto e eu no outro. Nós não chegávamos juntos porque a tia tinha essa mania de dizer que nós éramos namoradinhos. Acho que ela estava profetizando. Quando nós começamos a namorar, nós falamos: precisamos contar para a tia Nair. Né? A gente chamava de tia Zota, porque a minha mãe também chama-se Nair, e o meu sogro, naquela época, nem existíamos ainda, mas o meu sogro apelidou a minha mãe de Nairzinha e a nossa tia, de Nairzota. Então, precisamos contar para a tia Zota. Estamos namorando. A tia Nair ficou tão contente e convidou a gente para ir almoçar na casa dela. Fomos almoçar num domingo. Ela preparou, ela caprichou. Já matou a charada. Quando eu chego no portão da casa, vem aquele cheiro de peixe. Eu cheguei e falei, era sardinha realmente, adivinhou. Falei: tia do céu, eu não como peixe, já me arrepiou tudo. O que eu vou fazer, tia? Nada mais gostoso do que um ovo frito. Se bem que só o cheiro já tinha atrapalhado tudo. Mas a gente descobriu o que a pessoa gosta. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos saber o que Deus gosta, o que Deus quer, o que alegra o coração de Deus. Como que nós podemos agradar a Deus? Tem vários textos, mas eu vou ficar de início no Salmo 100. O Salmo 100, o versículo 1 e 2, dizem assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então, nós agradamos a Deus quando nós servimos a igreja. Quando nós nos dedicamos a um ministério, a um serviço na casa de Deus, nós o agradamos e ele, se agradando, ele reverte também em ser bom para nós. Eu gostaria de desafiar você a agradar a Deus servindo-o na sua casa. Domingo passado nós tivemos um trabalho muito bonito sobre a igreja perseguida. E durante a semana toda nós vimos vários irmãos, nós vimos e ouvíamos as notícias de vários irmãos trabalhando. As bandeirolas ainda estão aí dos vários e tantos países, alguns fazendo ornamento, enfeite e trabalhando as crianças. E eu penso e eu tenho certeza que isso agradou o coração de Deus, mas foi agradável ao seu coração também. Se você quer agradar a Deus, comece pensando: como que eu posso servi-lo
na igreja. Uma das coisas para você descobrir de como servi-lo é quando você olha alguma coisa na igreja e te incomoda. Você entra e viu, aquele banco está tão torto. Olha, precisa falar para o irmão que cuida daqui, para ele vir arrumar o banco. Não tenha esse prazer, eu vou fazer. A lâmpada está queimada, tenha esse prazer. É você, Deus incomodando você para alguma coisa que precisa ser feita. Numa das igrejas que eu pastoreei, tinha uma irmã, e essa irmã ficou muito brava comigo, e ela foi reclamar para a Deise. Ela foi reclamar para a Deise porque dizia o seguinte: tudo aquilo que eu vou falar para o pastor, sugerir, ele fala para eu fazer. Então ela assim, de quando em quando ela chegava com algumas ideias. Pastor, e se a gente fizer isso? E eu dizia, ótimo, irmã, pode fazer, tem a minha bênção, vá em frente. Depois ela vinha com um outro plano. Pastor, e se a gente fizer isso? Eu disse, ótimo, irmã, pode fazer. Até que um dia ela se cansou e foi reclamar para Deus. A gente vai falar para o pastor de alguma coisa para ser feita, ele fala para a gente fazer. A gente é craque em arrumar serviço para os outros, né? Então, tem coisas. Esses dias alguém falou, pastor, a gente chega aqui, mas alguém vai estacionar e põe o carro fora da faixa, não cabe. Que tal? É servir a Deus, sim. Eu vou me propor a isso. Eu vou chegar mais cedo e vou ajudar alguns motoristas que não são bons para fazer baliza, dentre eles este que vos fala. Vou ajudar. Vai colocar os carros tudo no lugar, vai caber mais carro. Essa é apenas uma sugestão, né? Uma sugestão. Olha, eu entrei no sanitário, hoje tinha tanto papel no chão, precisa falar para quem limpa, vir limpar. Olha, esse trabalho pode glorificar a Deus, né? Comece a pensar nisso. Servir a igreja, a casa do Senhor, eu faço para a glória de Deus. E não tem trabalho mais importante, menos importante. Às vezes a gente pensa que o trabalho mais importante é quem está pregando, quem está dirigindo louvor. Mas se você chegar aqui e não tiver todo o som ligado, tudo no jeito, aqueles que estão trabalhando no som a gente nem vê. A gente só vê quando tem microfonia, a gente olha todo mundo para trás, né? O que foi? A gente não vê. Mas tem um trabalho. Chega mais cedo, trabalha. Antes da gente chegar, já está tudo arrumadinho. Comece a orar pensando, eu quero servir a Deus. O que eu posso fazer? Todos nós. Deus deu dom para cada um. Mas o texto diz também que nós podemos servir a Deus e servimos a Deus também servindo os irmãos. Quando tem alguém ficar de alguma coisa, fique atento. Como que eu posso ajudar aquele irmão, aquela irmã? Preste atenção. São coisas simples. Buscar alguém, levar alguém para um determinado lugar. Olha, na oração eu percebi que o irmão está precisando de uma casa para morar, de uma casa de aluguel. Olha, ajuda lá, procura. Olha, você já viu tal casa, tal carro? Olha, de quando em quando a gente põe na rede social serviços, pessoas que estão precisando de funcionários. Nós podemos ajudar os irmãos, as irmãs, aqueles, quem sabe, graças a Deus, não tem nenhum idoso que precise aqui, mas alguém que chega com mais dificuldade na escada, pegue a mão ali, ajuda. Enfim, Deus pode usar-nos e agradar-se de nós quando nós fazemos para louvar a Deus, abençoando pessoas. Em Romanos 15, versículo 7, diz assim, recebei-vos, aceite uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. Receba, né? Não é daquele que a gente está ouvindo hoje, os irmãos falarem receba, né? Não, aqui é receba uns aos outros, para a glória de Deus. Domingo passado nós estivemos numa igreja, à noite, e nós chegamos para estacionar o carro, já tinha alguém ajudando. Depois nós fomos entrar, tinha um outro grupo lá. Vocês são visitantes? Vem aqui. Levou a gente até lá, pôs sentadinho no lugar, já veio outro.
Você pode ajudar servindo as pessoas nesse sentido, recebendo, atendendo as pessoas, cada um que chega. E às vezes a gente está tão assim acostumado e não dá a devida atenção, saber o nome das pessoas, conversar. É tão gostoso quando a gente chega num lugar e é bem recebido. Quando amamos os irmãos, cuidando deles, tratando-os bem, agradamos a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Deus concedeu-nos dons, talentos, capacidades, habilidades, e quando nós usamos para abençoar outras pessoas, nós glorificamos a Deus. A grande maioria daqui conheceu o Marinho, tecladista. E o Marinho veio visitar-nos quando nós estávamos iniciando a Shalom. E na hora dele sair, ele percebeu que o pneu do carro estava furado. E quando o pneu do carro estava furado, ele foi trocar, ele disse: pastor, me impressionou, e ali Deus falou comigo. O número de pessoas, um pegava uma chave, a outra ajudava de um jeito, e num instantezinho me ajudaram a trocar o pneu do carro. E ele disse: isto marcou a minha vida. Nós podemos perceber as necessidades. Eu sei fazer isto. Eu sei trocar um pneu. Eu sei cuidar de uma criança. Não é? Às vezes a gente vê, tá aqui as crianças, estão os pais trabalhando, as crianças correndo e tal. Alguém chega: deixa que eu cuido. Eu vou cuidar. Servir as pessoas. Pense em algo prático. Pense em algo prático que você pode fazer em favor de alguém. E saber: eu estou fazendo para a glória de Deus. Não esperando reconhecimento. Ah, muito obrigado. Ah, que bom que você fez. Às vezes as pessoas nem reconhecem. Você não está fazendo simplesmente para a pessoa. Está fazendo para a glória de Deus. Mas vamos voltar ao Salmo 100. Na Nova Versão Internacional, no versículo 2, diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Não se trata de um convite. Olha, eu quero convidar você para ir à igreja. Eu quero convidar você para ir ao culto. Não se trata de um convite. É uma ordem. Prestem culto a Deus. Então, todos os dias, nós devemos cultuá-lo. Todos os dias. Mas o domingo é o Dominus, é o dia do Senhor, é o dia separado para o nosso descanso e para cultuar a Deus. Não é somente para descanso. Você pode descansar, deve descansar, durma à tarde, mas lembre-se, é o dia de cultuar a Deus. A Deise aprendeu isso desde a sua infância. Eu não aprendi porque eu tive uma infância muito pobre, nunca me lembro de ter saído algum dia para ir para a praia ou para algum lugar para passear, não. Mas os pais da Deise, de quando em quando, iam para a praia. Eles iam para a praia, passavam o dia na praia, à tardezinha, as crianças reclamando porque tinha que deixar a praia, mas vão tomar banho e vamos para a igreja. Na cidade que eles estivessem, na praia que estivesse, podia descansar e aproveitar durante o dia, mas à noite é hora de cultuar a Deus. Na escola dominical, ia para a praia e depois para o culto, como visitante. Isso fez um mal tão grande para a vida dos filhos, que nenhum, louvado seja Deus, se desviou dos caminhos do Senhor. Algum desses domingos eu fui acompanhar, nós fomos acompanhar a nossa netinha, foi se apresentar no balé lá em Campos de Jordão. Uma delícia, ficamos juntos, almoçamos juntos, fomos ver a apresentação. À noite, nos preparamos, procuramos, hoje fica mais fácil na internet,
Vamos para o culto, vamos cultuar a Deus. Quando nós faltamos ao culto, nós estamos deixando de atender a ordem para o qual o domingo foi instituído. Ele foi instituído para o Senhor, para cultuar a Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Esse costume não pode vir para a gente. É o domingo, é o dia do Senhor, é o dia de cultuá-lo. Louvado seja Deus por você estar aqui. Quem sabe, dessa vez não deu para dar uma viajada. No próximo feriadão, se tiver oportunidade, aproveita, passeia. Mas lembre-se, nós temos que achar o tempo, esse tempo. E aonde você estiver, hoje tem um grupo, tem uma igreja cultuando a Deus. E é gostoso reunir-se com irmãos que a gente não conhece, mas cantamos e louvamos o mesmo Deus. Então o Salmo 100 está dizendo para cultuá-lo com cânticos de louvores alegres. Alegres, não é fúnebre, é gostoso quando você canta, louva, ergue a mão, louva o Senhor se agrada quando nós cantamos louvores. Todas as religiões cantam, mas só o cristão louva. É diferente cantar e louvar. Todas as religiões cantam, mas só o cristão louva, porque somente nós já entendemos pela graça de Deus que nós somos criados para adorar a Deus. E o versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graça. E depois diz: rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O Senhor é louvado, o Senhor se agrada quando nós rendemos graças a Ele, quando temos um coração agradecido. Muito obrigado, eu reconheço. E às vezes a gente tem até de fazer um exercício, sabe por quê? Se alguém tem alguma dificuldade, algum problema, alguma luta, vem aqui que nós vamos orar por você. Vem muita gente. Agora, se alguém tem um motivo de gratidão, compartilhe conosco. Muitas vezes fica aquele silêncio. A gente precisa exercitar, porque nós temos muito que agradecer. Alguém já teve essa crise de falta de ar? Quando tem que ficar com aquela bombinha. Agora, quando a gente enche o pulmão. Quando a gente vem para cá, reúne-se com os irmãos, estávamos na nossa classe falando com os irmãos cubanos sobre isso. Essa alegria de chegar num lugar e encontrar uma família. Tem uma família que ama. Isso é gostoso quando a gente vem aqui, a gente encontra. Vocês saem daqui com esse friozinho. Já pensaram na refeição que está esperando? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse alimento. Porém, para adorar a Deus é mais do que um período de cânticos. É honrá-lo em tudo que nós falamos, que nós fazemos. Em todo o tempo todo. Então, voltemos ainda para o nosso texto do Salmo, de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós devemos glorificar a Deus nas pequenas coisas, coisas simples. Quando, por exemplo, nós estamos falando da comida, deleitarmos-nos na comida, reconhecendo que foi fornecida por Ele. Quantas vezes a gente chega ali com aquela fome e a gente vai, desculpe-me como a expressão, às vezes como um animal que chega num coxo e não sabe
não sabe reconhecer. Nós somos racionais e sabemos que fomos feitos para a glória de Deus. Por mais fome que você esteja, antes, muito obrigado, Senhor. É a hora de dar as mãos, ou se não der as mãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Em qualquer lugar. Quando temos o privilégio de ir no restaurante, a gente chega e come, parece que a gente esquece. Não foi a minha esposa que fez, não fomos nós que fizemos, alguém fez, e nós estamos tendo condições de ir para um restaurante e orar. E eu tenho aqueles que já tiveram oportunidade de ir comigo no restaurante, quem não teve ainda é só convidar que eu estou à disposição, é assim que a gente garante, sabe? Mas normalmente quando eu vou num restaurante, aqueles que já foram, vem o garçom, serve, e eu digo, agora nós vamos agradecer a Deus. Você tem algum pedido especial, você tem alguma bênção, nós podemos orar. Orar por aquele garçom, agradecer a Deus, porque tem alguém nos servindo. Agradecer a Deus no trabalho. A gente muitas vezes reclama do trabalho, só que tem o seguinte, tem muita gente de olho no seu trabalho, esperando você sair para ocupar a sua vaga. Ou agradecer a Deus nos estudos, agradecer e glorificar a Deus em tudo. Em tudo que nós fizemos. Lembre-se, você foi feito para agradecer a Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus. O agricultor semeia, rega, colhe para a glória de Deus. O professor ensina antes de fazer para o aluno. É para a glória de Deus. O comerciante vende seus produtos, atende os seus clientes. Faça isso para a glória de Deus. Quando nós fazemos o que fazemos, pensando em glorificar a Deus, qualquer que seja a situação, torna-se mais leve, mais prazeroso, porque estamos fazendo para Deus. Nós trabalhamos e descansamos para a glória de Deus. Casamos e constituímos família. Educamos os nossos filhos para a glória de Deus. Colossenses 3,17 diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. John Piper, um pregador reformado, ele escreveu um livro, Em Busca de Deus, e nesse livro ele diz que Satanás usa duas coisas para nos desviar de adorar a Deus. A dor do sofrimento é uma delas. Por quê? Na dor, no sofrimento, pode vir raiva no nosso coração, não entendendo por que está acontecendo isto, reclamando, blasfemando, deixando de glorificar a Deus. E o outro é o prazer, que pode trazer no nosso coração a distração, nos alegrarmos, nos contentarmos tanto com aquele momento de prazer, que esquecemos de agradecer, de louvar. Louvado seja o teu nome por esse tempo gostoso que o Senhor está nos dando. Alguns cuidados especiais, eu vou ter que apressar aqui. Cuide do seu corpo. O seu corpo foi feito para ser habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós devemos usá-lo para a glória de Deus. Nós não podemos mais usá-lo ou deixá-lo como escravidão do pecado. Os membros do nosso corpo o nosso corpo é templo, é habitação do Espírito Santo de Deus. É feito para ser usado como instrumento que glorifique a Deus. Então devemos tomar cuidado com o nosso corpo. A gente vê muitas vezes pessoas descuidadas com as suas vestimentas, e aí fala assim, o que é bonito é para ser mostrado. O nosso corpo, por mais belo que seja, é para a glória de Deus. E precisamos tomar cuidado
muito especialmente as mulheres, para não usar o seu corpo para que outros o admirem, para que outros leve a pensamentos pecaminosos. É problema dele, é o olho dele, é a maldade dele. Nós não podemos contribuir para o pecado de outros. Não temos de andar, as mulheres não têm de andar com um vestidão longo, tudo de qualquer jeito, em absoluto. Mas pode ser muito bem arrumado, bonito para a glória de Deus, sem que desperte nas outras pessoas desejos pecaminosos. O nosso corpo é para a glória de Deus. Também vou correr aqui a nossa boca. Deus deu para nós a boca, o poder falar, e é muito bom se comunicar, e deve ser para a glória de Deus. Portanto, a gente precisa tomar cuidado com a sua boca. Quando nós éramos pequenos, eu acho que ainda hoje as crianças cantam, pelo menos cantavam, cuidado, boquinha, com que fala, cuidado, boquinha, com que fala, o Salvador está olhando para você, cuidado, boquinha, o que fala. Me ajuda aí, Glória. Não é? Então, a boca da gente é para glorificar a Deus. Mentira, falar mal dos outros, criticar, murmurar, não. A nossa boca foi feita para glorificar a Deus. Nosso tempo. Precisamos cuidar do nosso tempo. A gente se envolve com tanta coisa, que não tem tempo para Deus. Nós devemos separar o nosso tempo, alguns momentos específicos. Não temos tempo para devocional, para leitura da Bíblia, para ir à igreja. Separar tempo para este tempo é exclusivo para a glória de Deus. Estamos glorificando o tempo todo, mas alguns momentos separados para glorificar a Deus. Deus é glorificado quando o obedecemos em cada detalhe da nossa vida. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus. Como que nós vamos aprender o que nós temos que obedecer? É na palavra de Deus. Deus, e não os nossos interesses, deve ser o centro da vida. Não é fazer aquilo que nos contenta, que nos alegra, mas aquilo que alegra e glorifica o nome de Deus. Deus é glorificado quando falamos dele a outras pessoas. Ele não quer que mantenhamos em segredo aquilo que ele fez, que ele faz por nós. Nós somos chamados para testemunhar, para falar do que Deus fez, do que Deus faz. Nós somos chamados para mostrar às outras pessoas e prepará-los para a eternidade. O nosso testemunho glorifica a Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: tudo isso é a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Nós somos chamados a falar de Jesus para outras tantas pessoas, para que elas também conheçam Jesus e elas também glorifiquem a Deus. Jesus foi claro no seu sermão quando ele disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem a Deus, o vosso Pai, que está no céu. Que as pessoas olhem para nós, vejam a nossa vida e sejam inspiradas para glorificar a Deus. Eu quero concluir desafiando você a pensar em algo que você já sabia, a lembrar: eu fui feito para glorificar a Deus. O que eu tenho feito de tal forma que
não tem agradado o coração de Deus? O que tem me distraído de glorificar a Deus? O que tem me impedido de glorificar a Deus? E nesta manhã, Deus nos trouxe aqui para lembrarmos: eu fui feito para a glória de Deus. E eu quero fazer esse propósito de tirar algumas coisas da minha vida. Existem muitos ladrões da glória de Deus. Dentre eles, um aparelho tão importante, tão bom, que é o celular. E a gente entra, às vezes, só para ver um recadinho. E aí vai para outro, para outro, para outro. E quanto tempo a gente perde? Esses dias eu estava conversando com um pastor, atendendo, e ele disse: Noidi, eu quero que você ore por mim para me ajudar a administrar o meu tempo diante das redes sociais. Eu não tenho sabido administrar. Isso pode acontecer comigo, com você. E nós precisamos o tempo todo lembrar-nos: eu fui feito para a glória de Deus. E isso está atrapalhando, não só o meu tempo, mas muitas vezes de levar-nos para lugares que, ao invés de glorificar a Deus, entristece o coração de Deus. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos nesse instante. A sua vida tem glorificado a Deus? Deus está contente com a sua vida? Você tem exaltado, mesmo no trabalho, no lazer, nos estudos? Curva a sua cabeça e comece: eu quero usar a minha vida. Quero voltar a isto. Às vezes eu me distraio e eu estou fazendo coisas que não glorificam. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Senhor Deus, que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Em nome de Jesus. Não volte para o Senhor vazia. Mas que mexa conosco. O Espírito Santo trabalhe, mexa, traz à nossa mente aquilo que porventura esteja atrapalhando-nos de viver para a glória de Deus. Tem misericórdia, Senhor. Passeia, Senhor, visita os nossos corações. Que sejamos usados, que vivamos integralmente para a glória de Deus. Faz isso, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus.